Bom, pessoal, no vídeo de hoje separei aqui pra vocês uma lista de coisas que todos os homens devem fazer antes dos 25, cara. Se você tem mais de 25 e ainda não realizou essas coisas que tá aqui nessa lista, você tá bastante atrás das pessoas que realizaram isso. Mas não fique assim, chateado, vamos dizer assim, porque, cara, a maioria das pessoas aqui no Brasil, em especial, não tiveram pai ou avós assim pra dar esses conselhos ou te alertar sobre essas coisas que eu vou estar passando nesse vídeo aqui na vida. Então, eu trouxe aqui essas coisas pra vocês. Lembrando, pessoal, eu vou dar o papo reto aqui, mano. Vou usar a linguagem clara e direta com vocês aqui, que a gente tá conversando aqui entre homens, então eu não vou precisar medir palavras nesse vídeo. Eu vou te entregar essas coisas aqui de uma forma direta e bem simples, de uma forma que possa agregar na sua vida. Essas coisas aqui é baseado na minha experiência de vida e também nos conselhos que eu tive do meu pai, do meu avô. Eu tive o privilégio de ter essas pessoas na minha vida, então eu desenvolvi certas coisas e tive certos conselhos que fizeram grande diferença na minha vida e de que me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Então, vamos lá, pessoal. Separei aqui 10 coisas, na verdade 11, porque tem aqui o 00 e isso daqui é algo que eu tive por conta própria, assim, com base em estudos na internet, que é a primeira coisa que um homem deve fazer antes dos 25 e, mano, quanto antes melhor, é comprar e estudar o Bitcoin, não só como uma forma de poupar ali a sua grana, mas também uma forma de você se proteger e quem sabe até multiplicar o seu patrimônio com o Bitcoin. Mas para fazer isso, além de comprar o Bitcoin, você precisa estudar. Eu não vou estar entrando um pouco mais a fundo no tema de Bitcoin aqui nesse vídeo, porque há 2 vídeos atrás tem um vídeo de eu explicando a minha estratégia em Bitcoin aqui nesse canal, pessoal. Então, recomendo que você que gosta desse assunto, vá lá assistir. E se você não conhece nada sobre o Bitcoin, vai lá assistir também, meu cria, porque é muito importante. Agora vamos direto aqui para nossa lista. Em primeiro lugar, você precisa aprender inglês, cara, porque sem dúvida alguma, inglês foi uma das coisas que mais me possibilitou ganhar grana na minha vida, digamos assim. Por quê? A maioria dos conteúdos que eu aprendi e consumi sobre cripto foram em inglês, pessoal, porque o conteúdo e as coisas que eu aprendi aqui no inglês, muitas das vezes eu era o primeiro cara na época que eu tava produzindo conteúdo assim ativamente a trazer aqui no Brasil. E a maioria dessas coisas eu aprendia lá fora. E eu só pude aprender porque eu sei falar inglês. Na verdade, eu sei mais entender inglês do que falar. O meu inglês ali é básico e isso me possibilitou a aprender essas coisas e dar esse passo à frente. Além de ter aprendido essas coisas e poder ter ganhado grana fazendo conteúdo pro YouTube, o básico que eu sei de inglês me possibilitou, em uma época da minha vida, trabalhar numa empresa de Taiwan, uma empresa de criptomoeda, uma exchange de criptomoeda de Taiwan. Eu trabalhei lá na área de marketing dela, recebendo em dólar, tipo, só por eu saber falar inglês e ser do Brasil. Eu fui responsável por criar uma comunidade para essa empresa aqui no Brasil e ganhei grana por isso, cara. E foi uma época que eu ganhei, tipo, mano, eu ganhava era R$ 3.000 por semana pra estar trabalhando nessa empresa, cara. Então, tipo, isso foi muito bom pra mim naquela época e foi graças à habilidade de eu ter desenvolvido, assim, a capacidade de falar inglês. E também foi junto com uma outra habilidade que eu tinha, que era de me comunicar e criar relações. Eu criei relação de amizade, assim, com o meu agente que traziam serviços pra mim, pra publicidade, pro meu canal de criptomoeda no YouTube. Criei ali uma amizade com ele, surgiu uma vaga na exchange que ele trabalhava e ele já gostava da forma que eu interagia, que eu trocava ideia com ele, que eu conversava com ele sobre o mercado, e ele me indicou pra essa vaga e eu consegui. E durante ali uma grande parte da minha vida que eu tava precisando de grana, eu trabalhei para essa empresa e fiz um dinheiro muito alto que me possibilitou investir em outras coisas e fazer outras coisas na minha vida, pessoal. Então, sem dúvida, aprender a falar inglês foi uma das habilidades que mais me trouxe benefício assim na vida. E também recomendo que você, antes dos 25 anos, não é tarde se você já tiver mais de 25 anos e não souber, você consegue aprender a falar inglês e essa habilidade, cara, é uma das habilidades mais importantes que
você pode ter na sua vida. Fora em âmbito social assim, né, cara? Eu que moro no Rio de Janeiro, aqui é uma cidade que tem bastante gringo, turistas, e pô, você saber falar inglês já te possibilita a criar relações com pessoas de outras nacionalidades, cara. Você fazer networking ao redor do mundo, e isso eu tenho esse privilégio, assim, de ter esse dom, assim, que é de saber me comunicar com as pessoas, puxar assunto com os outros na rua, e ainda tem um plus de saber falar inglês. Então eu tenho uma rede, assim, de contatos de pessoas do mundo inteiro que às vezes eu conheci, tipo, na praia, tá ligado? Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de aprender a falar inglês. E eu aprendi o inglês bem do básico mesmo, jogando com meus amigos, que eu jogava RPG, aprendi inglês ali jogando RPG e depois fui desenvolvendo. E até hoje eu estudo para me poder estar me melhorando, digamos assim, com essa habilidade. Então, vamos lá, seguindo a nossa lista aqui, pessoal. A segunda coisa que é importante que todo homem saiba fazer é ter a capacidade de gerar violência, cara. E você ter a capacidade de gerar violência não quer dizer que você vai ser um cara violento. Até porque a virtude tá em você ter a capacidade de gerar violência, de causar um mal a outra pessoa e mesmo assim não fazer. Isso sim é virtuoso. Porque se você não causa mal a outra pessoa, porque você não consegue, você só é fraco, frouxo, entendeu? Então é muito importante que você, sendo homem, antes dos 25, além de isso ser uma virtude, de você poder causar violência e não causar, isso te livra de várias coisas e te ajuda também em várias coisas, pessoal. Porque, primeiro, quando a pessoa sabe que você é um cara que é capaz de fazer certas coisas, é um capaz de se proteger ou de proteger as pessoas que você gosta, isso já cria uma barreira para pessoas causarem mal a você ou a sua família, entendeu? Então, normalmente, vamos supor, tá numa situação aí que alguém quer causar mal pra alguém da tua família, ou pra tua filha, pra tua irmã, alguma coisa assim. Essa pessoa vai pensar duas vezes antes de causar o mal pra sua família, se souber que se ele fizer algo, você vai fazer o dobro com a família dele ou com ele, entendeu? Então, muitas das vezes isso vai te livrar de problemas e te proteger só pelo fato de você ser uma pessoa capaz de promover a violência e também de se defender, né, rapaziada? Então, digo violência também na arte de, por exemplo, você saber ali um jiu-jitsu pra você se proteger sua namorada numa situação de rua, assim, ou até mesmo, pessoal, ter uma arma ali, seja tipo uma arma branca ou uma arma de fogo mesmo, pra você se proteger e ser capaz de utilizar essas habilidades, cara. Isso daqui, você ser capaz de gerar violência, vai te ajudar em diversas coisas na sua vida, cara. Poderia dar inúmeros exemplos aqui, até quando eu era pequeno, tipo, na escola, por eu ser bom de porrada, tipo, os moleques das turmas de cima não mexia comigo, não vinha me zoar, porque sabia que eu era maluco, tá ligado? Sabia que eu ia tampar na porrada e ia amassar todo mundo, entendeu? Então, tipo, isso me ajudou bastante na época da escola, porque tinha lá os moleques que era das séries mais elevadas, que ia lá roubar o lanche dos moleques, ia bater nos moleques, ia zoar, e vinha tentar fazer comigo e entrava no rock, porque eu, desde pequeno, sempre fui bom de porrada, entendeu? E além do que, aí vai um plus, que quando você é novinho, tu é bom de porrada, você é capaz de gerar violência, as garotinhas querem ficar perto de você, porque você vai meio que proteger elas ali, você vai ter um destaquezinho assim, digamos que no colégio, tá ligado? Então tem esse plus ainda aí, né, rapaziada? E se for parar pra pensar, eu não acredito que seja só as garotinhas também lá, né? Porque se você for ver, hoje em dia, qual é o tipo de caras que as mulheres de hoje em dia procuram se relacionar, né? A maioria deles são capazes de gerar violência, se é que você me entende. Então é muito importante que você também tenha essa capacidade, não só pra, tipo, defender a sua família e isso, mas pra criar aquela barreira e proteger as pessoas que, pô, a pessoa antes de fazer alguma coisa contra você vai pensar duas vezes por saber que você é um cara, pô, que tem disposição. Então, isso é muito importante, cara, porque, pô, você tem 25 anos, não tem como você ser um cara inofensivo, um cara indefeso que, pô, precisa de, tipo, alguém pra te defender, assim, ou de, pô, mano, tua mulher tá sofrendo ali uma injusta agressão, vamos dizer assim, e você não poder defender ela de nenhuma forma, cara. Então, já cai aqui no terceiro item da nossa lista, que é você praticar uma arte marcial, cara, seja qualquer uma delas. Eu recomendo o jiu-jitsu, porque é que eu faço e é que eu me encontrei, assim, mas eu já fiz diversas outras, mas, pô, cara, você fazer um Muay Thai ali, que eu já treinei também, uma capoeira, que foi a primeira arte marcial ali que eu comecei a treinar, é muito importante que você tenha uma arte marcial, não só para você aprender a se defender, mas para você estar ali em contato com outros caras, com outros homens, para você, tipo, desenvolver ali
um quadro de honra, podemos dizer assim, de você entender como é que funciona a relação ali entre você tá ali com o cara, pô, você tá num lugar que tem homens e, porra, cara, você vai estar ali num ambiente que vai estar todo mundo conversando, falando merda, zoando, saindo na porrada, essas coisas assim moldam caráter, sabe? Então é muito importante que você... E além disso, cara, quando você é criança, você tem filho aí, é muito bom que o seu filho, ou você na primeira idade ali, faça arte marcial para você também desenvolver ali bons costumes, uma boa índole, um bom caráter, e isso muito vem também da disciplina e dos conceitos das artes marciais, especificamente que eu digo aqui para você, judô e jiu-jitsu. Se tu botar aí Muay Thai, capoeira, essas coisas assim, não tem tanto essa arte marcial, aquela marcialidade da arte ali, aquela coisa do respeito, essas coisas assim. No Muay Thai não tem tanto isso, pelo menos onde eu treinei não sentia tanto isso, era mais tipo ego mesmo, você ser bonzão, brabão de porrada, isso, aquilo, que onde no jiu-jitsu você aprende ali um pouco mais sobre humildade, respeito, essas coisas assim que moldam o seu caráter pro bem, vamos dizer assim. Consegue entender? Então, vamos lá. Seguindo essa linha assim, essa lista aqui eu não criei numa ordem assim, mas eu tô vendo aqui que tá até meio que numa ordem de raciocínio boa. Mas vamos lá, pessoal. Dito isso, você precisa se desensibilizar, porque não adianta você ter a capacidade de gerar violência e de você saber ali a arte marcial, chegar na hora, você travar, entendeu? Ou chegar na hora, você tomar um socão na cara e não saber o que fazer. Por isso que você precisa se desensibilizar, pessoal. Porque às vezes, quando você vai ser posto em situações na sua vida que você vai passar por coisas traumatizantes, por exemplo, de tipo, sei lá, mano, ver alguém sendo churrascado na sua frente, ver alguma pessoa quebrando um osso, uma perna na sua frente, tendo uma fratura exposta na sua frente, e você vai precisar muitas das vezes saber agir nesses momentos. Então eu botei aqui uma lista de coisas que você precisa fazer para se desensibilizar em diversos aspectos aqui, é só exemplos. Por exemplo, sair na mão, cara, você sair na mão com alguém, você vai ter ali a oportunidade de causar mal a uma pessoa, de machucar alguém, você tem que ter essa digamos, disposição de causar mal, machucar uma pessoa, cara. Tipo, são poucas pessoas que tem isso e a gente consegue perceber isso no jiu-jitsu, no tatame. Você consegue ver, mano, tipo, você vê que o pessoal assim que luta em geral, assim, que especificamente treina jiu-jitsu, você vê que ele é um cara meio maluco, mas só que ele tem uma cordialidade, ele tem uma honra ali. Porque você no jiu-jitsu é posto em situações que o cara pode simplesmente te jogar de arrasta ou simplesmente arrancar um membro seu e ele não faz, cara. Entendeu? Mas quando ele liga a chavezinha de campeonato ali, de sair na mão, ele meio que destrava isso na cabeça. Não sei se você já competiu, mas destrava uma chavinha na nossa cabeça que a gente meio que se sente livre. É como se fosse o Rock Lee tirando os pezinhos assim, naquele episódio do Naruto, que você pode simplesmente utilizar tudo que você sabe e, pô, mano, às vezes quebrar o braço de alguém que não bateu numa finalização, quiser dar uma roubadinha ali, não bater na finalização e ver mesmo se tu tem coragem pra encaixar, tu quebrar o braço de alguém, tu pegar, apagar a pessoa, entendeu? Você precisa ter a capacidade de conseguir fazer isso. Então, pô, você sair na mão aí, seja em campeonatos, assim, que é óbvio que é o que eu indico pra vocês, não indico que você sair na mão na rua, cara, porque, pô, você pode acabar matando uma pessoa. Depende da situação, é óbvio. Se você precisar se defender, ou alguém que você gosta, alguém que tá contigo, você precisar defender essas pessoas e chegar a esses extremos, você precisa estar preparado e com condições de realizar essa tarefa para defender quem você ama ou repelir uma injusta agressão. Mas, tipo, pra sair na mão, você não precisa estar saindo na mão na rua. É sempre melhor você sair e correr. Mas eu te recomendo, pô, sair na mão, ir nos campeonatos assim mesmo, botar as caras, sair na mão, ou até mesmo no treino, não rola lá. Às vezes um treino fechado assim, pra pessoa de competição ir lá e sair na mão mesmo, que isso vai te desensibilizar pra vida. E entre isso tem várias outras coisas. Por exemplo, atirar. Cara, recomendo que você vá num stand aí e aprenda a atirar, saiba o que é atirar, você botar uma arma em punho e disparar, qual é a sensação que aquilo te causa, saber o que fazer depois daquilo, como atirar, ou mais importante, te recomendo que você também faça isso, vá no stand aí. Você precisa aprender a lidar com a morte também, cara. A primeira experiência que eu tive assim
assim. Isso foi muito presente na minha vida. Eu acredito que eu sou bem desensibilizado nessa relação, nessa coisa da morte em si. Mas a primeira vez que eu tive que lidar com isso, e eu acredito que foi uma das vezes que doeu assim bastante, quando eu era pequenininho, o meu cachorro que eu tinha há muito tempo, o Negão, pegou e morreu, cara. Aquilo lá, tipo, nossa, me quebrou assim quando eu era pequenininho, cara. Fiquei muito triste. E depois dali, tipo, pô, mano, só foi escalando. Minha mãe faleceu quando eu tinha 8. Aí, pô, diversos cachorros meus faleceram quando eu era pequeno. E agora, já velho, tipo, meu pai faleceu. Então isso é algo que vai estar sempre presente na sua vida. É a morte, cara. Pessoas indo. Entendeu? Então é muito importante que você saiba lidar com isso e se desensibilizar em relação a isso, pessoal. É óbvio que a gente nunca vai se acostumar com isso, é óbvio que isso sempre vai causar mal pra gente, mas se a gente souber lidar e entender qual é a nossa real importância, a nossa real, digamos que, passagem aqui na Terra, isso vai ser um pouco mais fácil pra você lidar com isso, cara, entendeu? E até porque você lidando com isso, você sabendo se desensibilizando em essas relações, nessas coisas, você vai estar meio que lidando mais fácil com outras coisas que não são tão pesadas quanto isso, entendeu? Então, pô, mano, eu falo até com meus amigos, cara, perdi minha mãe quando eu tinha 8 anos. Perdi, tipo, meu pai. Porra, já fui abandonado diversas vezes. Já aconteceu tanta coisa ruim comigo. Você acha que, pô, mano, um negocinho tipo pífio, uma coisinha pequena vai fazer alguma diferença pra mim? Vai me afetar assim, mentalmente? Cara, não vai, porra. Tá ligado? Eu já passei por um monte de coisa e tô aqui tranquilo. Eu sei que a tristeza, a solidão, essas coisas passam e isso você consegue lidar. Então, tipo, pra mim fica muito mais fácil lidar com pequenas sensações que às vezes a pessoa que não passou nenhum sofrimento na vida acha que é o fim do mundo, cara. Então é óbvio que eu não tô desejando mal aqui pra você, de que aconteça algo ruim assim contigo, mas é importante você saber lidar com isso, cara. Até em outro aspecto, por exemplo, cara, quando eu era pequeno, eu via muito novo pessoas sendo assassinadas na minha frente, cara. A maioria dos meus amigos, quando eu era pequeno, que brincavam comigo aqui no campinho que eu tinha aqui em casa, entraram pra vida do crime e foram assassinados. Teve amigos que eu vi ser assassinados na minha frente, cara. Tá ligado? Tipo, eu vi um moleque que andava aqui comigo, tipo, sendo morto com um tiro de 12 na cara. Pegou a visão? Enquanto eu tava indo de bike lá pra outra rua do colégio pra ir atrás de garotinha, cara. E tipo, porra, fiquei triste e tal, segui o dia. Porque eu já nessa época eu tinha 16 anos, já tinha visto tanta pessoa que andava comigo, depois começou a fazer coisa errada e sendo morta, que aquilo lá pra mim era, tipo, normal, cara. Eu sabia que a maioria desses meus amigos iriam pra esse lado, entendeu? Então é muito importante você saber lidar com essas coisas e se dessensibilizar quanto a isso. E das coisas boas também, que é tipo, cara, porra, mano, se você é homem, antes dos 25 você tem que ficar com uma mulher bonita, irmão, sem pagar, cara. Não é tipo ir lá pagar pra você ficar com uma mulher bonita. Você tem que ter essa sensação de você conquistar uma mulher bonita, pra você saber que você é capaz de produzir aquilo, de conseguir aquilo, sabe? E não se deixar ser manipulado por qualquer uma mulher, digamos assim, nessa forma de sensibilizar. E também aprender a dizer não pra mulheres, cara. Tipo, você quando vai assistir lá o vídeo, tem vários vídeos aqui no canal de eu ensinando como você se tornar um cara assim, destacado, assim, nesse âmbito de mulheres. Cara, você é um cara destacado, vai chegar mulheres em cima de você e você tem que saber dizer não pra mulheres. Isso daí vai ser uma coisa que vai te desensibilizar e vai te tornar uma pessoa melhor até pros seus relacionamentos futuros, de você não ser aquele cara que, porra, mano, só sabe falar assim, que a mulher manipula, faz o que quer. Você precisa se desensibilizar quanto a mulheres pra saber dizer não e também não se pôr em enrascada por ser um beta, digamos assim, cara. Então, vamos lá, pessoal. Seguindo com a nossa lista aqui, pessoal, ficamos bastante tempo aqui nesse tópico, porque é um tópico bem interessante. Vamos lá, pessoal. Uma outra coisa que todo homem tem que saber, assim, independente da idade, é se vestir, cara. Eu não tô dizendo que você tem que ser, tipo, o hiper estiloso. Cara, é só você não ser ridículo. Aquela blusa básica, aquela calça jeans, aquele tênis tranquilo, entendeu? Ou tu pega e se adequa a um esporte, algum estilo assim que você use as roupas daquele nicho, digamos assim. Por exemplo, eu sou ali aquele cara que utilizo roupas de treino, roupas fitness, e tenho ali as minhas roupas de sair, que é uma coisa mais, digamos que básico.
um básico assim, eu uso um básico estiloso, entendeu? Eu uso ali umas roupas da Zara, mas sempre com cores básicas, assim. Tem ali uma blusa ou outra com alguma estampa, entendeu? Eu treino sempre com as minhas blusas ali, dos caras que eu gosto, por exemplo, essa daqui é do Pantoja, entendeu? Mas, tipo, você usar roupas de um estilo, mas aqui, ó, cabe nesse aspecto que eu tô falando. Essa roupa aqui é de luta, é uma rash guard. Entendeu? Então já é, pô, aquela pessoa, o cara, as pessoas vão te olhar na rua e falar, pô, aquele cara ali é lutador, aquele cara ali gosta de luta, aquele cara ali luta, aquele cara ali treina pela sua roupa. Você se adequar a algo. Não sair, tipo, como um mulambo, como, porra, um cara, tipo, pô, mano, vestido pela mãe, sei lá. Mas também não ser aquele cara que, tipo, porra, quer bancar o Thiago Fint e sair de terno, porra, no calor de 40 graus no Rio de Janeiro, entendeu? Você tem que ser um cara que tenha ali uma lucidez quanto à vestimenta. Por exemplo, usar roupas básicas ali. Você ser aquele, digamos que, aquele moleque neutro, aquele cara padrão, aquele homem cinza, que é saber se vestir usando roupas simples, entendeu? Porque isso vai te ajudar muito na sua vida, cara, em diversos aspectos também, tanto nos aspectos que eu falo, de se comunicar, de se relacionar com outras pessoas, até de você ser bem visto num lugar, numa entrevista de trabalho, vamos dizer, ou num ambiente assim que seja, num restaurante, as pessoas olharem pra você e ver que você não destoa do todo, entendeu? Porque nem sempre é interessante você se diferenciar do todo. Você imagina, você chega num restaurante ali, que é de um restaurante um pouquinho melhor ali, você vê as pessoas ali num padrão e você chegar, tipo, parecendo, sei lá, cara, um pavão, porra. Você tá querendo se mostrar, as pessoas já vão olhar pra você com outros olhos, entendeu? Então, saiba se vestir pra não destoar do todo na maioria das vezes, a não ser quando você tá ali no seu dia a dia e você tem um estilo próprio, que é, por exemplo, sei lá, você treina e tu usa roupas de treino, porque você tá sempre treinando, indo pra academia, indo pro treino, essas coisas assim, entendeu? Então eu tenho meio que essas duas skins, assim, eu tenho a minha skin ali de treino, que eu uso minhas roupas de treino, minha hash guard, isso e aquilo, e tem minha roupa normal quando eu tô saindo, que eu uso ali a blusa um pouquinho mais larga, tal, uso uns cortes mais reto, em questão assim de roupa de homem, um pouquinho maior, pra me deixar ali com o estilo que eu gosto, vamos dizer assim. E seguindo essa mesma linha ali que eu já tinha dito pra vocês, cara, de ficar com uma mulher bonita sem pagar, cara, você com 25 anos, cara, na cara, você tem que ter conseguido conquistar uma mulher, irmão. Não tem como você ter 25 anos e não ter conseguido conquistar uma mulher sem pagar, independente se ela é bonita ou feia, cara. Eu tenho uma opinião pessoal aí com pessoas que pagam pra ter relações com outras mulheres, não é algo que eu acho legal assim, mas cada um com o seu cada um. Mas se você tem 25 anos, cara, você já tem que ter desenvolvido essa habilidade, cara. Isso é algo sim que você precisa dar um pouco de atenção quando você é homem, pelo menos ali pelo menos depois dos 20 e antes dos 25, você tem que dar um pouquinho de atenção a isso, caso você não tenha desenvolvido isso na adolescência. Porque, cara, se você desses 20 aos 30 anos, você não ter tido essa experiência e você, quando for se relacionar com uma mulher, você já pegar ela como a mulher da sua vida, é muito capaz, a chance disso dar uma merda é muito alta, cara. Então é muito importante que você já tenha essa experiência, até pra você se privar de certos sofrimentos aí que a vida pode te oferecer e de coisas que podem acontecer, que você pode simplesmente mudar a sua vida, tipo, pra sempre, cara. Sei lá, você pegar uma mulher maluca aí, não saber dizer não, não sabe se é pegar uma mulher porque é a primeira mulher que você ficou e, porra, mulher, você não perceber que ela é maluca, ela te dá uma injusta agressão, uma falsa acusação, tá ligado? Falar que você bateu nela, falar que você fez outras coisas, sei lá, irmão. Então é muito importante que você saiba lidar com as mulheres, assim, pelo menos um pouco antes dos seus 25 anos. Vamos lá, pessoal, pro sétimo item da nossa lista, que tenha um hobby, pessoal. Eu digo um hobby aqui, mas digamos que algo que você faça, que passe o seu tempo sozinho, digamos assim. Que às vezes tem muito hobby assim que você precisa de outras pessoas, mas você precisa ter algo pra você conseguir se divertir ali, conseguir passar seu tempo ali sozinho, cara, sem precisar de ninguém. Por exemplo, eu tenho um hobby que é jogar. Abro ali meu jogo ali, vou jogar meu joguinho sozinho aqui. Gostava de jogar Terraria, tá ligado? Tipo, gostava de jogar quando eu era mais novo também. Gostava de jogar muito Crossfire, que é da minha época, sabe? Tipo, é um jogo que você entra ali, tem seus amigos ali multiplayer e passa seu tempo, cara. Eu fui viciado durante muito tempo mesmo em um jogo RPG, que era Metin 2, que era tipo, cara, jogo RPGzão antigão mesmo. Pô, mano, de longa jornada, aquele MMOzão raiz que, tipo,
Cara, esse jogo aqui eu perdi horas e horas e horas da minha vida jogando esse jogo. Inclusive, esse jogo aí já me salvou em diversos aspectos assim da vida, várias vezes. Que, pô, teve uma época que meu pai ficamos quebrado de grana. Vendi minhas contas nesse jogo aí pra gente segurar as pontas durante um tempo, entendeu? Mas, cara, é muito importante que você tenha um hobby que você consiga se divertir sozinho. Nem que seja ali um jogo, cara, mas você precisa ter algo que você consiga se divertir, sem que você precisa ali de ter outras pessoas do seu lado ou contigo ali pra te tá se divertindo, cara. Você precisa desenvolver, digamos assim, que a solitude, uma diversão na solidão, assim, sozinho, sem precisar de muita gente. Isso é muito importante, pessoal. Entendeu? Vamos seguir aqui pro próximo item da nossa lista, pessoal, que é tenha um passarinho pra dar água. Cara, isso daqui eu escutei bastante na minha vida, que é maluco. Meu pai falava comigo, meu pai sempre falava, meu pai e meu avô, poucas vezes eles me chamavam pelo nome, era sempre maluco ou cara. Meu pai chegava pra mim, ó, maluco, tu precisa pelo menos ter um passarinho pra dar água, cara. Tua idade assim tem que ter responsabilidade já. Da tua idade assim eu já tava comprando meu primeiro terreninho, tá ligado? Então, pô, mano, ter um passarinho pra dar água digamos que você ter uma vida ali que depende de você, você tem uma pessoa ali que depende de você, nem que seja ali a sua mãe, que você ajuda ali pelo menos com 10 reais na semana ali pra comprar o pão, ou uma irmãzinha que, porra, você dá uma ajuda ali pra comprar um lanche na escola, alguém que dependa de você, cara, ou você ajudar teu pai em casa, você precisa ter uma preocupação, assim como homem, uma responsabilidade, porque isso vai te motivar, isso vai te dar norte pra muitas das coisas, isso vai te dar, algumas vezes também, um senso de urgência, de você não ser aquela pessoa que tá ali, tipo, parada na esquina sem ter nenhum passarinho pra dar água, entendeu, mano? Você já deve ter escutado essa expressão aí, irmão. O cara não tem nenhum passarinho pra dar água, óbvio que ele vai conseguir fazer isso, entendeu? Então, o que tipo, às vezes as pessoas não têm o que fazer, você precisa ter uma responsabilidade, é isso, mano. Você tem, menos de 25 anos ou mais de 25 anos, você ainda não tem uma responsabilidade, cara, você tá, tipo, mano, muito errado nessa vida, cara. Porque tipo, ou você é um cara que ainda mora com os pais e, pô, é sustentado pelos seus pais, que, porra, cara, isso daí, se você não contribui com nada dentro de casa e é homem, e só é sustentado, pelo amor de Deus, né, irmão? Toma tino aí na vida e, porra, vai procurar um passarinho pra dar água, cara. Seguindo aqui nossa lista, pessoal, a nona coisa que eu botei aqui pra vocês, isso vem junto, até o porquê eu tinha botado ali, de você aprender, praticar uma arte marcial, é pra você aprender também sobre lealdade e honra, pessoal. E você só se desenvolve isso estando ali com homens. Às vezes você não tem ali uma figura paterna em casa. Não que sua mãe não possa te ensinar sobre isso, mas mulher não é tão ligada a essas coisas quanto homem, a aprender isso, quanto isso tá muito mais no agir do homem, de palavra de sujeito homem, postura de sujeito homem, ser sujeito homem, do que em mulher, entendeu? Então você, estando num lugar como um CT, onde você treina jiu-jitsu, num lugar que você pratica arte marcial, você consegue aprender sobre lealdade e honra, e isso só é desenvolvido num lugar onde tem homens, cara, e você precisa ter muita noção disso, porque muitas das vezes, isso vai te possibilitar diversas vantagens na vida, você ser um cara que é leal, ali, seja aos seus amigos, as pessoas que você tem à sua volta, e você ser um cara honrado, cara. Isso vai te ajudar em muita coisa. Além de você ser um cara mais virtuoso, além disso ser uma virtude, isso também pode te ajudar em coisas práticas da vida, porque ninguém gosta de fazer negócio com quem é safado, com quem é pilantra, com quem é mau caráter. Ninguém, irmão, ninguém. Então você desenvolver isso muito cedo é importante pra você, cara, porque coisa que eu aprendi com meu pai, sempre me falou, maluco, o pessoal vê o que você faz, me diz com quem tu andas que eu te direi quem és, palavra de homem é só uma, homem tem... Cara, até me arrepio eu falando dessas coisas que eu lembro do meu pai falando, tá ligado? Então, tipo, pô, mano, palavra de homem é só uma, você tem que sempre dar o papo reto, não tem essa de ficar de conversinha ou de fofoquinha de outro homem ali, se você não gosta de algo, ou se você não gosta do cara, fala com ele e resolve como tiver que resolver, entendeu? Você tem que ser leal aos seus amigos, você não pode sacanear teus amigos, não seja desonesto, entendeu? Então você precisa desenvolver essas coisas quando você é pequeno. Porque às vezes, quando você ali é na adolescência, você comete alguns erros assim, cara. Por exemplo, você na adolescência ali, quer dar de molecão, dar em cima da mulher dos outros.
tá ligado? Ou dar em cima da mulher do teu amigo, ou sacaneia o teu amigo, você vai ficar sendo visto por essa atitude que você teve pelo resto da vida, muitas das vezes, se você não mudar de lugar, cara. Tá ligado? Você vai ter a sua imagem manchada desde muito novo, entendeu? Porque às vezes as pessoas pensam, ah, mas ele era mulher que isso, aquilo, mas no fundo a pessoa, ó, mas ele é capaz de fazer isso, ele é o cara que faz isso, tá entendendo? Então, tipo, tem situações na minha vida que já aconteceu hoje em dia, mano, que tava numa situação e, pô, mano, deu um merdelê do caramba, tava numa situação, isso e aquilo, e tinha um cara envolvido nessa situação. E ele precisava vir aqui na minha direção, digamos assim, uma parente minha estava envolvida com esse cara, e ele precisava vir conversar comigo, a gente tava ali conversando, e esse cara veio conversar comigo pra certas situações, só que eu já tinha uma noção desse maluco de como que ele era, cara, tipo, que é um cara safado, é um cara que, porra, não respeita ninguém, se acha melhor do que os outros, tá em cima da mulher dos outros, caramba, e meio que, pô, mano, só por eu já ter esse preconceito dele, eu já ter essa visão dele, o maluco veio pra perto de mim, eu falei, irmão, veio querer apertar minha mão de papinho comigo, eu falei, irmão, não aperta muito safado, nem vem de conversar pro meu lado, que ele queria se enturmar e fazer amizade comigo ali pra resolver uma situação que a gente tava envolvido ali, digamos assim. Então, cara, por essas atitudes, mas depois ele veio falar comigo, ah, mano, pô, isso daí eu fiz quando eu era moleque, eu mudei isso e aquilo, e eu falo, pô, tá, beleza, bom pra você, só não quero, tipo, manter relação assim contigo, tá ligado? Porque tô dando um exemplo por cima, mas as coisas que esse cara fazia era, tipo, bem pesadas, assim, digamos assim. Por isso que eu não queria ter essa conexão com o cara. Então, pô, mano, você aprender isso desde pequeno, não cometer esses erros, assim, de ser desleal, ser desonroso, ou ser um cara safado, isso já vai te evitar bastante coisas e te ajudar em diversas outras coisas, cara. Então é muito importante você aprender sobre isso, desenvolver isso já o quanto antes. Entendeu? E, mano, isso daqui meio que também pra quem é safado vai entrar no ouvido e sair no outro, cara. Se você é safado, desonesto, tipo, não era nem pra você estar assistindo esse canal, porque independente do que eu falar aqui, pra esse tipo de pessoa não serve pra nada, entendeu? Mas, vamos lá, pessoal, pro último item aqui da nossa lista, que é, cara, aprender sobre espiritualidade. E aqui eu digo espiritualidade, não religião, cara, até porque eu passei por diversas religiões. Meu pai, quando eu era pequeno, por ele ser espírita, kardecista, ele meio que, quando eu era pequeno, me obrigaram a fazer todas as religiões. Então, eu fui obrigado a fazer catecismo, eu fui obrigado a ir pra escolinha dominical na igreja evangélica, tá ligado? Eu ia pro centro de macumba com a minha mãe, centro espírita lá de Candomblé, eu ia com a minha mãe, e eu também ia com meu pai lá, quando ele ia lá pras sessões no centro espírita kardecista também. E eu ia com a minha tia, com a minha avó, na igreja evangélica, para me poder entender sobre todas as religiões, porque minha mãe e meu pai não queriam que eu seguisse as religiões deles, e também não queria que eu tivesse uma religião em específica em si que não fosse, tipo, da minha vontade. Eles queriam que eu tivesse a idade suficiente para me poder escolher qual religião eu queria seguir. E pronto, não escolhi nenhuma, mas eu acredito em Deus e tento estudar mais sobre espiritualidade, pessoal. Isso daqui é muito importante. Você pode ligar que por diversos fatores religiosos assim, mas eu digo, cara, pra mim, espiritualidade, religião, digamos assim, me ajudou nas situações em que eu não sabia o que fazer, não sabia o que ia acontecer e, tipo, não tinha meio que cara, sabe quando você tá perdido, não tem noção do que fazer, não sabe o que fazer, não sabe como continuar? Você às vezes tem algo ali maior, uma força maior que você acredita, algo pra você se agarrar. Às vezes pode ser aquela fagulhinha ali, aquela corda ali que vai te segurar, que vai te manter aqui, que vai te fazer continuar, que vai te fazer dar a volta por cima, entendeu? Então por isso que é muito importante que você desenvolva isso. E você não tem nada a perder quando você desenvolve isso, ou quando você vai ler a Bíblia, cara, você só vai aprender coisas boas que estão ali e se desenvolver como pessoa, entendeu? Então, pô, cara, vai buscar aprender sobre um pouco sobre qualquer uma religião, dá uma pincelada ali em todas e é que você mais se identificar, segue, sei lá, ou começa a estudar sobre espiritualidade, porque isso sim vai te ajudar a passar pelas adversidades da vida de uma forma um pouco menos dolorida, entendeu? Porque nas situações que eu já passei assim, teve certos momentos que, cara, eu não sabia o que fazer e só entreguei na mão de Deus assim e esperei, cara. Entrega na mão de Deus, tenha fé que as coisas vão passar, que as coisas vão melhorar. E quando você não tem essa coisa, às vezes é um vazio, tá ligado? Então é muito importante que você desenvolva essa espiritualidade, entendeu, meu cria? E, cara, acredito que essa lista aqui tenha ficado bem, digamos que
redondinha, assim. Eu falei bastante coisas aqui pra vocês, espero que eu tenha agregado aqui na vida de vocês. Comentem aqui se ficou faltando alguma coisa. Tem algo aqui que você acha que todo homem deveria fazer antes dos 25 ali, ou antes de certa idade? Comenta aqui o que você achou dessas coisas aqui. Vamos trocar essa ideia aqui, pessoal. Quero realmente saber a opinião de vocês. Isso daqui pra vocês era novidade, vocês não tinham conversado sobre isso. Porque, cara, tipo, eu fui das pessoas, assim, a minha volta, pra vocês terem noção, eu fui uma das poucas pessoas que teve o privilégio de ter tido pai, mãe durante um tempo também, e eu sei que isso é um privilégio agora que eu não tenho mais, tá ligado? Eu sei que ter isso é um privilégio, e pô, a maioria desses conselhos, essas coisas aqui, foram ditas pelo meu pai, pelo meu avô e pelas as figuras de masculinidade que eu tive, assim, durante a vida, cara, e eu espero ter realmente acrescentado algo na vida de vocês aqui com esse vídeo, entendeu? Então comentem aqui, vamos trocar essa ideia, e por esse vídeo é tudo.